Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Trazemos aqui hoje mais uma série de perguntas e respostas, de acordo com os questionamentos que vocês fazem nos comentários abaixo dos vídeos postados aqui neste canal. Algumas perguntas também são retiradas das mesmas postagens da minha página do Facebook. Outros mandam perguntas através do Messenger. E algumas pessoas que também têm o meu WhatsApp enviam pelo WhatsApp. Vamos aqui para a primeira pergunta. Vejo meus filhos repetirem os erros que cometi no passado. Como posso ajudá-los a não seguir o mesmo caminho? Então, a pergunta aqui está sendo feita por um pai ou por uma mãe. Eu não anoto os nomes, porque geralmente no YouTube os nomes também não são verdadeiros, são pseudônimos. Mas não importa. Os pais sempre têm preocupações honestas e justas com seus filhos. E é normal que alguns erros que os pais cometeram em algum momento não gostariam de ver repetidos pelos seus filhos, porque todos nós, apesar de aprender com os erros, depois de cometido um equívoco, sempre vem aquela parte do arrependimento, da culpa, porque nem sempre o erro é um aprendizado novo. Às vezes o erro é uma lição já aprendida, mas não passamos na prova. Cometemos novamente. É sempre por interesse, obviamente, ou porque é prazeroso, porque é interessante, porque dá status, porque satisfaz o ego, ou porque dá dividendos financeiros, porque o poder, seja do tipo que for, ele é sempre atraente e um caminho que pode nos levar à perdição ou ao atraso na evolução da alma. Então essa preocupação, ela é natural. Mas quando nós compreendemos a vida, fica mais fácil entender também os nossos filhos. Tirar um pouco essa preocupação desnecessária, esse peso. Porque veja bem, você é uma alma que está fazendo as suas experiências nas sucessivas encarnações. Embora não lembremos das vidas passadas, mas todo o aprendizado foi sentido e armazenado no corpo etérico da alma, que é o corpo astral que molda o corpo físico com as suas tendências, os seus prós e os seus contras durante uma vida corpórea. Os teus filhos também são almas passando pelas experiências aqui na Terra. Eles vão precisar passar pelas experiências que ainda faltam, corrigir as más ações das vidas passadas, limpar, harmonizar as energias criadas, aquelas negativas principalmente, porque é assim que nós evoluímos. O teu filho ou a tua filha, eles estão nesta encarnação teus filhos. Mas quantos filhos você teve nas vidas passadas e você nem sabe? Não sabe quem são? Por que a preocupação só com esses? Nós vamos mais adiante lembrar das nossas vidas passadas e vamos ver quantos filhos nós tivemos em 1000 encarnações, por exemplo. E aonde eles estão? O que eles fizeram, o que não fizeram. Nós vamos saber toda a história, mas não vamos ter nenhuma preocupação, porque vamos entender também que todos nós passamos pelo mesmo aprendizado, alguns mais rapidamente, outros mais demoradamente, alguns com menos dor, outros com mais dor e sofrimento, mas que somos almas
imortais, que somos eternos, que somos consciência, que temos nossas versões mais elevadas e de lá nós viemos como um fractal e voltamos a ser integrados novamente nessas versões mais elevadas, e que a dinâmica do universo ela é uma perfeição tão espetacular que até aqui temos dificuldades de entender. Porém, quando a consciência se alargar no momento da ascensão, nós vamos compreender. E vamos ficar muito agradecidos pela oportunidade de experienciar esta escola tão maravilhosa, apesar das dificuldades. Quando você vê os teus filhos repetir os erros que você já cometeu, eles apenas estão seguindo uma tendência. Por isso eles estão teus filhos, para você também compreender. Talvez não esteja bem curado aquilo que você fez e ainda se culpa. Então os teus filhos trazem para você a oportunidade de observar, compreender e soltar. Você também está fazendo a cura. Não é só eles que estão fazendo o aprendizado. Porque se você não tivesse essa culpa pelos erros, você não teria esse sentimento e essa preocupação quando teus filhos fazem as mesmas coisas. Talvez eles nem fizessem. Ou se fizesse, você ia dizer sim, eu também passei por isso, eu também fiz isso, hoje eu estou completamente diferente, hoje o meu pensamento, a minha alma, meu caráter é outro. São fases, são ciclos. Isso te incomoda porque ainda está ali. Aquela energia não foi totalmente dissolvida. Não tem o que fazer além disso que nós sempre dizemos. Olha para a situação, compreenda, porque é uma oportunidade de aprender, de resgatar, de dissolver algo que ainda precisa. Sempre que nos traz desconforto, dor, sofrimento, qualquer coisa negativa, aquela situação ela nos está trazendo ainda a oportunidade de transmutar. Porque quando você não sente mais nada é porque você já lidou com aquilo e já superou. Não é porque eles são teus filhos. Porque eles podiam fazer diferente? Ou você poderia ter outros filhos, além desses? Ou outros e não ser esses? Porque os filhos nós escolhemos de comum acordo, eles também nos escolhem como pais antes da encarnação. É o plano coletivo, familiar. Todos têm algo em comum. Um trabalha o outro, assim a evolução é mais rápida. Porque um espelha no outro e se espelha nos outros para que tudo seja compreendido, aceito e transmutado. Tenta não se culpar, porque a culpa é a péssima companhia que nós podemos ter. Não vai resolver o passado, não vai resolver a ação se culpando. O que vai resolver é compreendendo. Todos nós, mais uma vez eu digo aqui, passamos por aprendizado. Passamos pelas experiências. Às vezes repetimos as experiências. Mesmo que não seja necessário, mas escolhemos repetir mais uma vez. Aí vamos ver que a consequência ela é ainda pior do que a primeira vez, porque quando nós não sabemos que aquela experiência vai causar um dano, é uma situação. Quando já fizemos e sabemos que aquilo não é legal, nossa consciência nos avisa, olha, isso não é justo, não é ético, não é divino, mas a gente faz. Faz, como eu sempre digo, porque tem um interesse qualquer ali, não importa. Depois o preço é mais alto, é dobrado.
Porque nós sabíamos e somos teimosos e repetimos. É como aquela pessoa que coloca o dedo numa chaleira quente, queima. Não sabia que queimava. A primeira vez aprendeu, mas depois sabe. Por que vai botar de novo? Claro que às vezes há um descuido, mas é diferente. Quando a pessoa faz por não saber, não lembrar, não ter a intenção. Mas muitas vezes nós temos a intenção de fazer algo sabendo que não é correto. As consequências virão, obviamente. Quanto a ajudar os teus filhos a não seguir o mesmo caminho, tu não tem como chegar e dizer para eles, olha, não faça isso porque eu já fiz. Às vezes até numa conversa franca e amorosa pode-se até falar alguma coisa, mas normalmente não é necessário. Apenas compreenda que você fez a experiência e que ainda você está se culpando, e é por isso que eles estão fazendo também, porque é um paradigma que precisa ser quebrado. Quando você quebra o paradigma da família toda. Envia apenas amor, compaixão. Ame-os, como mãe é fácil, como pai é fácil. Ame-os. Envia energias boas. Não se preocupe, eles vão fazer as experiências que ainda precisam. Tudo o que eles vão fazer, seja bom, seja ruim, vai trazer resultado positivo ou negativo, que vai ajudar eles a evoluir dentro do caminho do meio, que é onde nós sempre devemos seguir. Mas, acima de tudo, trabalhe essa culpa. Não se culpe. Lembre-se que os erros são nossos melhores mestres. É onde aprendemos mais. E também lembre-se que ninguém vai passar o que não precisa passar. E a alma não desencarna antes do prazo que ela estipulou para a experiência naquela encarnação que ela está. Vamos aqui para mais uma pergunta. Não entendo por que os animais precisam sofrer. Bom, essa pergunta ela era bem comprida, eu resumi nessa frase porque lá dizia por que eles ficam doentes, por que são maltratados, por que são mortos, por que isso, por que aquilo. Bom, os animais, eles têm um propósito. Tudo que está aqui na Terra, tudo que este planeta cria com a sua energia, faz parte de uma consciência coletiva do planeta. O propósito de cada coisa foi muito bem pensado por quem criou este planeta. É tudo uma perfeição, apesar de tudo. A única consciência que destoa um pouco da perfeição é a consciência humana, porque ela faz as experiências dentro do propósito daquilo que o planeta se propôs e serve. Eu sempre digo que quem destoa a harmonia do planeta é a consciência humana, porque a consciência humana veio para criar na luz e na sombra. Tudo o que existe aqui de vivo, ou ser senciente neste planeta, tem vida também, vida própria, mas não é a mesma consciência dos humanos, não tem a responsabilidade dos humanos, é apenas natural. Há um equilíbrio entre os animais, entre as plantas, entre os animais e vegetais, entre os reinos. O homem tem a liberdade, o livre-arbítrio, a escolha. O ser humano tem uma alma, neste corpo, uma consciência em evolução. E entre o bem e o mal, ele vai se ajustando até se transformar num mestre ascensionado, quando faz a sua ascensão. Os animais são maltratados pelos homens, às vezes, desnecessariamente. Às vezes vemos coisas assim que realmente chega a revoltar, porque não é necessário. Não vamos aqui falar sobre o abate dos animais que se prestam à alimentação humana, que é um outro propósito já estipulado no plano da criação
do planeta. Isso faz parte do plano da Terra de provas e expiações. Quando nós fizermos a ascensão agora, dentro de algumas décadas, a Terra vai passar para um mundo de regeneração, não haverá mais dor e sofrimento, não haverá mais sacrifício de nada, nós vamos materializar os alimentos, não precisamos mais da matança dos animais para comer a carne, a proteína, e também não precisamos mais destruir os vegetais para nos alimentar. É tudo diferente. Até lá as coisas vão mudar. Já estamos na consciência começando a compreender isso. E a consciência começa a respeitar os outros seres sencientes, porque nós somos todos um na fonte. Esta é a verdade. Maltratar os animais, sendo que não é necessário, por exemplo, abandonando os próprios animais domésticos, tem pessoas que pegam um animal e depois não quer mais e abandona, né? Ou maltrata, ou deixa sofrer. Isso sim, isso é ainda uma parte que aquela consciência humana precisa se trabalhar, não está pronta para a nova Terra. Uma consciência que maltrata os animais, de propósito, porque há maneiras de evitar, é uma consciência humana que não está pronta para a nova Terra. Quando nós falamos amor incondicional, compaixão e respeito, ingredientes necessários para a ascensão, estamos falando também de situações como esta, onde falta o amor incondicional, falta a compaixão, falta o respeito com o animal. Os próprios animais têm a sua cadeia alimentar e um devora o outro. É só estudar um pouquinho. Então também por que outro animal precisa matar o outro para comer? Porque fazia parte. Na nova Terra não vai haver mais esse tipo. Os animais vão se abastecer de luz e não vão precisar comer outros animais. E assim por diante, tudo vai mudar. Nós já falamos aqui tantas vezes. Tem textos antigos, tem vídeos mais atuais e falamos sobre essas mudanças que vão acontecer na transição planetária. Por isso, temos que entender a transição planetária. A transição planetária não é uma mudança de uma vírgula. É um outro livro, completamente diferente, com outra capa, com outro conteúdo. Os animais também hoje sofrem em função do sofrimento dos humanos. Por exemplo, quem tem animais domésticos, gatos, cães principalmente, pode ter outros também, mas principalmente gatos e cães, eles são sensíveis e eles são os mais próximos dos humanos. Eles já têm essa missão de acompanhar os humanos, por isso eles vivem próximo dos humanos. Mas eles também interagem com a consciência do seu dono. Interagem com a energia dos seus habitantes, moradores da casa, e eles absorvem e transmutam. Então muitas vezes eles ficam doentes, porque aquela doença é uma energia negativa que estava em alguém da família, nos humanos, e ele absorveu e não conseguiu transmutar e acaba pegando a doença e acaba tendo problemas. Muitas doenças dos animais domésticos são resultado dessa transmutação que foi muito forte e eles não conseguiram dar conta. Temos também a questão da alimentação. Hoje os alimentos, não somente humanos, mas também dos animais, contêm muitos produtos químicos que vão interferir no corpo do animal, como os alimentos e qualquer outra medicação e tudo que tem hoje, a própria poluição, intoxica os homens e intoxica os animais também. Então eles estão num ponto também, como nós, humanos, um ponto de mudanças, de transição planetária. Lá adiante tudo vai mudar
Mas até lá vamos passar por essa fase. Não tem como. Estamos num lado do rio e vamos atravessar para outra margem, um outro lugar, um outro planeta, uma outra dimensão. E precisamos fazer essa passagem. Essa passagem ela vai fazer a mudança necessária. Precisamos confiar também, mas acima de tudo, vamos fazer o nosso melhor. Temos que ter a consciência. É necessário? Não é necessário? Por que eu faço isso? Podia fazer diferente? Vamos ser honestos. Vamos ser honestos com nós mesmos, porque quem não é honesto com si mesmo, consigo mesmo, não pode ser honesto com os demais, com ninguém. Tem muita gente falando abobrinha da boca para fora, mas lá dentro faz completamente diferente do que prega. Então eu sempre digo, demagogia também é um mal. Tem pessoas que brigam por causa da defensoria dos animais, mas não se importa com o seu irmão que está sendo morto, assassinado ali na esquina, passando fome, sendo agredido. Então vamos ter que ter um pouco de consciência e olhar o todo. Nós temos que ser honestos com o todo, não com a parte só. Senão não estaremos completos. Mas de qualquer forma, amor incondicional, compaixão e respeito têm que ser características da pessoa que está aqui encarnada como alma em experiência. Se não tiver esses predicados, vai ter problemas para a ascensão. Talvez nem consiga. E seria uma pena. Vamos ver mais uma pergunta. Quando acreditamos no que as pessoas falam ou fazem, e logo vemos que não é verdade, qual o espelhamento? O que estou vendo em mim? Nós falamos esses dias num vídeo que os outros são os espelhos que nós vemos. Então, às vezes, aquela outra pessoa que nós criticamos, ela está fazendo exatamente aquilo que eu preciso ver em mim, porque eu não quero ver em mim, daí o outro faz e eu me incomodo. Por isso a gente critica, a gente acusa. Porque aquilo incomoda. É um espelho, e a gente não gosta do que vê. Mas eu vejo aqui que a pergunta diz, quando acreditamos no que as pessoas falam ou fazem e logo vemos que não é verdade. Bom, ali é uma coisa totalmente comum. Às vezes alguém diz alguma coisa e me parece que aquilo lá está certo, então eu acredito. Elas têm uma ação lá, eu acho que é bom e depois eu vejo que aquilo não é bom, mas é um aprendizado para mim, então estamos aprendendo. Nós não temos que concordar com tudo e nem discordar de tudo. E também, se nós reparamos mais adiante que aquilo que nós acreditamos não é verdade, vamos mudar. E aquilo que acreditamos ou deixamos de acreditar e era verdade, vamos voltar a acreditar, vamos retomar aquela fase. Então a resposta aqui seria, quando alguém fala ou faz algo que eu acredito e depois eu vejo que não é verdade, bom, eu estou aprendendo. A lição que fica é essa. Eu estou aprendendo que aquilo não serve. Ou aquilo que eu desprezei era o que eu precisava, daí eu preciso ser maleável, eu preciso dobrar como o bambu sem quebrar. Se eu resisto, o aprendizado demora muito mais. Então olhemos ao nosso redor para ver aonde e o que nós precisamos mudar. Sempre que eu discordo de algo, eu preciso ficar atento. Eu estou discordando porque me parece que aquilo não combina com a minha consciência. Mas daqui a pouco as coisas mudam. Nós estamos aqui aprendendo, não estamos aqui ditando regras. Estamos aprendendo o tempo todo. Por isso que eu sempre digo que ninguém tem a verdade absoluta.
Na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, cada um tem a sua verdade, que é relativa. Então eu diria que o que mais tem aqui, já que tu fez essa pergunta, o aprendizado. Não oponha resistência nas coisas que você não concorda. Se o outro diz ou faz alguma coisa e você não concorda, bom, não se encaixa no meu perfil, mas aquela pessoa está fazendo o seu aprendizado. Se ela está equivocada, ela vai mudar lá adiante. E se não mudar, vai ser pior para ela. Eu não tenho que aceitar e nem concordar, e nem discordar. Eu preciso observar e aprender aquilo que eu preciso aprender. É isso que você está vendo em você. Exatamente o que foi dito aqui. Talvez você esteja resistindo a uma teoria que você criou para você e não concorda na divergência. E as divergências existem em todos os lugares. E elas são saudáveis, porque elas fazem o ajuste. Aquele que está no limite exagerado volta para o centro. É assim. Achar sempre o caminho do meio. Vamos aqui para mais uma pergunta. Tem dias que me parece que perdi toda a minha força. Parece que desliguei tudo e me sinto perdida. Como manter a luz? Essa pergunta, eu vou repetir ela aqui para ficar mais claro. Tem dias, sim, que parece que nós perdemos toda a nossa força, que a gente se desligou, parece que tirou o fio da tomada, e a gente pensa assim, o que eu vou fazer agora? Não vejo uma luz, não vejo um caminho. Faz parte desse tempo atual. Não se preocupem com estas situações, porque elas são passageiras. Nós estamos num tempo de mudanças tão grandes que estamos indo nos limites dos limites. E quando chega lá naquele limite, fica por um fio. Por isso a gente sente. Nós estamos desconstruindo muita coisa dentro de nós, que não serve mais. Precisamos abandonar muitas crenças, muitas técnicas, muitas práticas, muitas coisas que antes eram importantes, agora não são mais. Precisamos entender coisas novas que antes não eram necessárias, mas agora estão sendo necessárias. Isso mexe muito com o nosso emocional, principalmente. Mas é um tempo de mudança. É um tempo de mudança intenso e rápido. Quando compreendemos isso, fica mais fácil porque não perdemos tempo na preocupação. Porque senão começamos a pensar, será que eu estou ficando doente? Será que eu estou no fim da vida? Será que eu não consigo mais fazer isso? Será que eu vou ter que fazer aquilo e eu não quero? Então, quer dizer, vem coisas negativas e abaixa ainda mais a nossa energia. A nossa energia fica tão baixa que parece que estamos, de fato, ficando doentes. Nessas horas, a melhor solução é entender que estamos passando pelo processo e que tudo é passageiro, tudo é limpeza energética, principalmente. Então, você tem que descansar, descansa, você tem que sentar, senta, você tem que deitar, deita, você tem que fazer uma meditaçãozinha, faça, mas, acima de tudo, faça uma respiração de 3, 4 minutos, profunda, consciente, se concentrando na tua essência, na tua luz, na tua energia mais elevada. Faça essa troca energética, você vai ver como muda rapidamente. E você vai se erguer em termos de frequência. Essas situações são mais comuns do que se possa parecer. Pensamos que os outros não estão passando, mas todos estão passando por isso. Não ao mesmo tempo e na mesma situação, no mesmo sentir, mas próximo disso.
O mundo está em ebulição, porque está em transformação, em transição. Precisamos compreender isso e não dar tanta importância. Você tinha que ir a algum lugar e não está disposta, não vai. Permita-se ficar em casa. Não tem problema. Vai aparecer outras oportunidades. Às vezes nós parecemos crianças que quando quer um brinquedo, bate o pé e rola no chão porque quer, porque quer. Mas nós não temos que ser crianças, somos adultos e vamos compreender que daqui a pouco as coisas mudam. Então tudo tem o seu tempo. E vamos aqui para a última pergunta. Como a alma vai se materializar na quinta dimensão? E não haverá mais filhos? Essa pergunta foi feita muitas vezes ultimamente. É claro que quem faz não viu as respostas das outras, então não sabe, vamos ter que responder 1, 2, 3, 50, 100, 200 vezes, quantas forem necessárias. Na quinta dimensão, a consciência é mais elevada do que a quarta e do que a terceira. Nós estamos aqui na matéria encarnada na Terra, na quinta dimensão. Então a alma fica presa a um corpo. O processo é natural da criação, como os animais, como tudo que tem. É preciso a concepção, o masculino e o feminino, a fecundação, o desenvolvimento. E depois um dia também termina tudo. Assim são as plantas, os animais e os hominais. A alma humana, ela precisa desencarnar para poder ir para a quarta dimensão, porque se ela vive na terceira dimensão, ela está limitada. Ela não lembra do passado, não sabe do futuro, não sabe nem quem é. Então ela desencarna, faz a avaliação. Lá na quarta dimensão, a consciência se alarga, ela consegue ter o acesso à informação que já está dentro dela. Então ela faz uma avaliação da sua caminhada e depois faz um plano reencarnatório para evoluir o mais rápido possível. Por isso a alma desencarna na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. Na quinta dimensão não vai desencarnar, porque ela está na quinta dimensão, está além da quarta. A consciência é plena o tempo todo, o aprendizado é diferente. Ela tem um conhecimento extraordinariamente maior do que aqui na terceira dimensão. Não precisa desencarnar para ir para uma dimensão superior, até porque na nova Terra haverá 5 faixas dimensionais, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona. A nona dimensão é a dimensão de consciência mais elevada, que ela ainda precisa de um corpo material. Depois não precisa mais de corpo material, porque nós não somos um corpo, nós estamos num corpo. A consciência, ela é luz. A alma é a consciência, consciência, luz. A alma é tudo a mesma coisa. É uma energia. Precisamos compreender, eu falo isso nos vídeos, nos textos mais antigos, nós já temos aqui dado essas informações de todas as formas, todas as maneiras, em todos os anos. É preciso compreender a vida. Na quinta dimensão, a consciência nossa vai estar milhões de vezes mais elevada, porque é uma potencialização. Se nós temos aqui 1%, 2% da capacidade da nossa consciência plena aqui na terceira dimensão, na nova Terra a faixa mínima, eu já disse, é 79%. E vai chegar ao 100% quando ela atingir faixas dimensionais de consciência de nona dimensão. Então é infinitamente superior aqui agora o entendimento que teremos. Então ninguém vai se preocupar em ter filhos ou não, ninguém vai sentir a falta, porque nós vamos ter outra percepção da vida muito mais elevada. A alma, ela, a partir da quinta dimensão, ela não precisa mais passar pela experiência das provas e expiações. Então ela não precisa passar pela fase da concepção, do desenvolvimento uterino, depois o nascimento, até os 14 anos para se formar na consciência plena do livre-arbítrio, para fazer as suas experiências. É muito perda de tempo. Depois precisar morrer para reavaliar tudo, é outra perda de tempo.
Na quinta dimensão, a alma tem a consciência o tempo todo. Ela sabe quem ela é, sabe o que tem que fazer. Não há mais o risco de se perder em ego, em vaidades, porque ela tem a consciência elevada. Ela vai continuar o aprendizado, mas dentro de uma consciência plena e sadia e justa, como são as consciências de quinta dimensão e acima. Então, na nova Terra, não precisa nascer no ventre materno. Por isso, os filhos, como conhecemos hoje, os pais, não precisam mais. Até porque aqui as famílias são laboratórios de alma, e na nova Terra não é preciso mais o laboratório de alma. Haverá, sim, grupos afins, com uma certa afetividade, um certo alinhamento nas suas atividades, nas suas atribulações, mas totalmente diferente. Exatamente como vai ser, ninguém sabe, porque nem é preciso saber agora, saberemos no tempo oportuno. Então a alma na quinta dimensão, ela tem um corpo ainda. Mas ela pode materializar e desmaterializar coisas, inclusive o seu corpo. Nós teremos a capacidade de materializar, porque é a luz que produz tudo o que há de matéria. Então nós usamos a energia taquiônica, produzimos os alimentos, as coisas que precisamos, tudo vai ser materializado sem a necessidade de tirar nada da natureza. E a alma pode, eventualmente, quando dizem lá algumas orientações que nos primeiros tempos da nova Terra, talvez o corpo precisa ser trocado lá nos seus 900 anos ou 1000 anos, mas a alma faz como nós fazemos hoje, trocar de roupa. Simplesmente desmaterializa aquele corpo material e materializa um outro novinho em folha. Dentro da necessidade. Se ela quer ir para um outro planeta, outra estrela, ela vai desmaterializar o corpo da Terra e materializar um corpo lá naquele lugar que ela vai. Pode fazer isso. Nós temos aqui na Terra hoje seres de outros planetas que estão num corpo humano. Fizeram isso. Estão aqui ajudando nessa fase de transição. Tem muitas almas extraterrestres aqui encarnados trabalhando. Como temos os entrantes, já falamos também, seres extraterrestres que vêm agora, no momento que uma pessoa morre, como se diz, a alma sai do corpo, desencarna. Eles ocupam aquele corpo e seguem como se fosse aquela alma que saiu. Eles fazem a leitura daquela consciência, a copla deles, para que não fique muito na vista, como se diz, e andam aqui entre nós. Existem tantas possibilidades que uma consciência da terceira dimensão não pode nem imaginar como funciona a quinta dimensão. Por isso não vamos aqui querer matar a charada sem entender. Não adianta. Vamos ter que entender aos poucos. Aos pouquinhos nós vamos assimilando aquilo que está para chegar. E é assim que nós vamos fazer. Não há outro jeito. Ninguém vai conseguir saber de uma hora para outra tudo. Isso é impossível. Então, na nova Terra não vai haver a necessidade de ter filhos. Não vai ter mais criança. Ninguém vai sentir falta disso. Não vai ter mais sexo, que é tão bom. Não vai ter necessidade, não vai ter vontade, pronto. Nós só sentimos falta daquilo que nós temos necessidade e vontade. Nós não vamos sentir falta de nada daquilo que nós vivemos aqui hoje, porque não vai precisar. Vão ter outras coisas muito melhores. Então, vem uma alma de um outro planeta que quer viver aqui na Terra. Ela se materializa no corpo da Terra, porque cada planeta tem a sua característica. Existem teorias espirituais, informações, que dizem que tem almas que vivem no Sol. Mas o Sol tem milhões de graus de temperatura, é impossível para o nosso corpo. O nosso corpo, sim, vira pozinho, só se aproximando, mas é muito calor, né? Vai ficar torradinho. Mas se a alma corporifica uma forma
que pode suportar aquele calor, que diferença faz? Então, nós temos que entender que a concepção da informação e o entendimento das coisas depende da nossa consciência se expandir ou não. É difícil compreender algo que a gente não tem um entendimento, mas quando começamos a juntar as peças, começamos a montar a figura, e quando vemos a figura, fica mais fácil de compreender. Então é isso. Como a alma vai se materializar na quinta dimensão, ela simplesmente se materializa. Só com a intenção. A mesma coisa que o Cristo fez quando transformou água em vinho nas bodas de Canaã. Faltou vinho na festa, ele viu que a família da noiva ia passar vergonha e ele só se concentrou e tinha umas pipas cheias de água lá no porão e transformou em vinho, com a energia taquiônica, a energia da luz que produz a uva, a pareira, a uva, todo aquele tempo necessário para a fruta ficar madura e depois transformar em vinho. Ele fez tudo isso num segundo. É o que nós vamos fazer na quinta dimensão, inclusive com os nossos corpos, quando precisar. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.